meus irmãos? Quero louvar a Deus por esse convite abençoado. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Fábio, abençoado. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, do meu filho que me acompanha. Quero louvar a Deus pelo meu líder, meu amigo Cláudio, meus irmãos em Cristo, os varões ali de Coelho Neto. Estou muito feliz por conhecer mais uma congregação do campo. Quero agradecer pela vida do anjo da igreja, por permitir os varões aqui estão presentes. Aleluia. Não serei prolixo. Vou entregar o recado do Senhor aos irmãos. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no tema. Louvado seja Deus. Encontra-se no livro de Tiago, capítulo 4. Versículo de número 6. Tiago, capítulo 4, versículo de número 6. Amém? O preço da graça é a humildade, é esse o tema? Glória a Deus. Vai trabalhar junto comigo. Glória a Jesus. Todos acharam, amém? Amém. Irmãos, eu não poderia ler apenas o versículo 6. Eu vou ler a partir do versículo 1, tá bom, meus irmãos? Porque eu tenho que ficar nesse texto, nesse tema no qual foi dado, então não poderia apenas ler o versículo 6. Então vamos ler a partir do versículo 1. Está escrito assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que nele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém? Podeis assentar. Glorificado seja o nome do Senhor. Que tema forte, né, irmãos? Bom, esse é o tema que foi escolhido. O preço da graça é a humildade. Irmãos, ao meditar sobre esta questão, isso me fez lembrar na criação de Deus, quando Deus ele estabelece tudo. Quando Deus, então, ele ali vai formar, ele vai criar o ser humano. E ali ele faz o ser humano conforme a sua palavra. E ali então ele estabelece o homem dentro daquele lugar onde ele já havia preparado o jardim. E ali o homem passa a viver uma vida de comunhão com Deus. Eles tinham uma ligação especial, uma ligação íntima, no qual a Bíblia vai dizer que Deus então, ao virar do dia, passava naquele lugar e palestrava pessoalmente para com o homem. Então ali na criação existia uma conexão perfeita do homem para com Deus. Mas a Bíblia também vai dizer que o homem, ao desobedecer a ordem de Deus, ao homem ao transgredir o mandamento de Deus, então ali vai haver uma ruptura, vai haver ali um desligamento do homem para com Deus, porque a Bíblia também vai dizer que o pecado ele faz separação entre Deus e os homens. Irmãos, é uma coisa muito séria a quebra desta conexão, porque, irmãos, agora eu entendendo esses versículos do capítulo 4 que Tiago vai falar, a Bíblia então vai mostrar que o homem então, a partir do momento que ele cai, que ele transgride, o homem também agora passa a viver nas suas paixões e concupiscências. O homem agora ele passa a ser Deus de si mesmo. Então o homem agora passa a andar nas suas arrogâncias e presunções e deleites e
versículo que é maravilhoso. Tiago aqui, conhecido como justo, meio-irmão de Jesus. Ele vai escrever esta carta aos judeus dispersos entre as nações. Talvez, não sei, essa carta possa ser uma das primeiras cartas, porque aqui ele vai falar para aqueles judeus que estavam passando por perseguições. Ali logo no capítulo 1, no versículo 1, ele já vai falar sobre essa questão. Então, essas perseguições aqui não eram perseguições pelo Império Romano, ainda era muito cedo para que isso acontecesse. Então, a gente entende que esses judeus, crentes, convertidos, estavam passando por grandes tribulações e perseguições no meio das nações, dispersos pelos seus próprios patrícios, pelos seus próprios irmãos. Então aqui no capítulo 4, no versículo 1, a gente já vai começar então ele fazendo uma pergunta: de onde vêm as guerras que estão no meio de vocês? Meu Deus! De onde vêm essas guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Irmãos, se você analisar, a partir do momento que o homem ele cai, ele se afasta de Deus, dentro do homem passa a haver uma luta constante. E é sobre esta luta que eu venho falar aqui nesta noite. É sobre esta guerra constante que há dentro do ser humano. Então aqui agora Tiago então vai se dirigir a esses judeus e vai falar. No capítulo 4 ele está falando aqui nada mais nada menos sobre o mundanismo dentro da igreja. Do versículo 1 ao versículo 4 ele trata sobre esse assunto. No versículo 2, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vivem a lutar e a fazer guerras. Guerrear aqui não tem o sentido de odiar, não tem porquê, porque não pedem. Porque, irmãos, quando o crente ele se deixa influenciar por este mundo, e esta ligação que nós perdemos com Deus nos ligou a este mundo, a alma que nos foi dada para poder lidar com as coisas dessa terra. E quando o homem agora perde a conexão direta com Deus, então ele passa a viver agora nos seus deleites e prazeres dessa terra. Então, meus irmãos, ele tem uma expectação muito forte por essas coisas. O mundo, ele tende a atrair o cristão. Irmãos, eu não estou falando aqui de aparência. Não adianta você estar bonito, bem ataviado. Deus, ele olha para dentro do teu coração. Ele vê o teu interior. Aleluia! E ele vai dizer, cobiçam essas coisas, mas não tem. Porque, irmão, quanto mais você quer, nunca vai estar satisfeito. O ser humano desviado, o ser humano influenciado pelo mundo, ele é desse jeito. O mundo cobiça as coisas e nunca está satisfeito. No versículo 3, e quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Já é difícil orar. Quando o crente deixa o mundo influenciar, o mundo aqui, irmãos, eu não estou falando do sistema que Deus criou, não estou falando do planeta, da natureza, eu não estou falando disso. Eu estou falando aqui, o mundo aqui é o sistema, é o sentimento, é os desejos, é o pensamento que permeia esse mundo aí fora, essas pessoas, as pessoas que não temem a Deus. O crente não pode se deixar influenciar por esses desejos carnais que cobiçam e militam na nossa natureza. E aqui quando fala que milita, é uma linguagem militar que diz, que traz a intenção de estratégia. Esses desejos, eles começam a elaborar estratégias para te derrubar, para te afastar de Deus, para te tirar do foco, para te tirar a atenção das coisas que são do alto. Aleluia! Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Irmão, me desculpe, esse é o tema, eu estou dentro da palavra. Aleluia! Mas se hoje você parar para analisar a tua vida de oração, como está a tua vida de oração hoje? Será que você tem perdido mais tempo com seus pedidos egoístas? Será que na tua
Os desejos são egoístas. Meu Deus! No versículo 4, ele vai dizer: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Aqui, ele traz a imagem de um casamento. Irmãos, o crente, quando ele aceita Jesus Cristo, ele casa com Deus. Irmãos, e quando ele começa a namorar, quando ele começa a desejar essas coisas no seu coração, ele comete adultério. Irmãos, é como se ele estivesse cometendo algo com requinte de crueldade. Ele está começando a namorar o pior inimigo de Deus. Porque o mundo não tem associação com Deus. Meus irmãos, imagine uma mulher trair o marido, já é ruim. Imagine agora ela trair o marido com o pior inimigo dele. É assim que Deus se sente. Tiago agora vai exortar esses judeus dispersos entre as nações. E é bem claro que eles estão entre as nações, porque essas nações sempre influenciaram o povo de Deus. E o povo de Deus é um povo lavado, remido, separado, santificado, para glorificar, para exaltar o nome daquele que é vivo. Sede santo, porque eu sou santo. Irmãos, então aqui quando o crente ele começa a desejar essas coisas do mundo, na igreja é uma bênção. Quando está fora da igreja, o comportamento dele é totalmente diferente. O coração dele, irmãos, eu estou cansado de chegar nos lugares e falar: fulano é crente, mas aí eu observar o comportamento do crente e eu como crente ficar com vergonha. Porque na igreja da glória, aleluia, rodopeia, grita, fala em línguas. Lá fora, meu irmão, é onde você tem que buscar e manter o teu padrão. É lá que você tem que estar de acordo com a vontade daquele que vive e reina. Ser crente dentro da igreja é muito fácil. É 2h30. É oportunidade nos grupos. Você está junto, ninguém vê nada. Eu não estou aqui, irmãos, exortando a igreja, mas eu estou dizendo o que a palavra está dizendo. Tiago, ele sabe para quem ele estava falando. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí a gente chega aqui no versículo 5, onde é o meu problema. O versículo 5 é o meu problema. Porque para mim chegar no versículo 6, a gente precisa entender isso aqui. Na revista Almeida, revisada e atualizada, ele está dizendo assim: por nós, o Espírito que por nós. Irmãos, isso é um erro de tradução que muda todo o sentido desse versículo aqui, que fica muito obscuro para entender o 6. Ou vocês acham que sem razão, que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Muitas pessoas passam uma vida inteira acreditando que ele está falando do Espírito de Deus, mas a palavra no original grego aqui é pneuma. Pneuma aqui, a alma, sopro, fôlego de vida. Então aqui Tiago está falando do Espírito do homem. E quando ele diz aqui ciúme, pode se traduzir por cobiça. Então se a gente analisar bem esse texto aqui, para fazer conexão com 6, ele vai dizer: mas vocês já acham que é sem razão que a Escritura diz? Irmão, eu procurei, no Antigo Testamento não tem lugar nenhum referência dizendo que o Espírito de Deus tem ciúme de nós. Não tem. Então aqui ele está falando do Espírito humano. E ele vai dizer o Espírito humano que deseja, ciúme aqui deseja, cobiça essas coisas. Aí no versículo 6 agora faz sentido que ele vai dizer, mas ele nos concede graça maior. Maior do que? Maior do que esses desejos, do que as cobiças que estão no coração do ser humano. Aleluia! E ele vai dizer, mas ele nos concede graça maior, que diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A partir do momento que o homem caiu, se afastou de Deus, ele tem uma luta constante com os sentimentos mundanos que guerreiam dentro dele. É por isso que nós temos que estar na torre de vigília, assim como Paulo vai falar para Timóteo: sofre, pois, comigo como um bom soldado de Cristo.
a fim de agradar aquele que te alistou. Mas aquele, irmão, que foi alistado, ele não perde tempo com as coisas da vida secular, da vida civil, mas antes ele milita legitimamente para agradar aquele que o alistou. Essa guerra é real, você passa isso todos os dias. E ele vai dizer uma coisa que eu acho muito interessante. No versículo 7, portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Esse versículo aqui, ele tem aqui uma promessa. Ele está dizendo aqui, resista. Resistir o quê? Resistir os desejos. Resistir, irmãos, os sentimentos mundanos. Resistam até a morte. Porque ele vai mostrar aqui no versículo quem está por trás, quem se aproveita desses sentimentos. Ele vai mostrar aqui quem está por trás. O diabo. O diabo, ele está por trás. Mas como é que você vence o diabo? Pisando na cabeça dele? Repreendendo e amarrando ele? Não, você apenas vence dizendo não às suas paixões e concupiscências. Porque se você dizer não, a guerra que está dentro de você, ele vai se afastar. É promessa, é promessa. Aquele que mantém de pé, aquele que consegue negar a si mesmo. O diabo não resiste, vai embora. Porque, irmão, maior resistência tem que estar em você. Maior resistência, é por isso que existe a armadura de Deus. E a armadura de Deus é para você resistir contra as ciladas do diabo. Todo crente tem que resistir às ciladas do diabo. Todos os dias ele milita contra a tua vida. Todos os dias ele milita contra a tua casa. Todos os dias ele milita contra a tua família. Todos os dias ele tenta colocar o orgulho no teu coração. Ele tenta colocar a soberba. É por isso que vem as guerras. Um irmão brigando com o outro. Um querendo a função do outro. Um querendo a posição do outro. Um querendo ser melhor que o outro. Um querendo cantar mais do que o outro. Um achando que é mais líder do que o pastor. Mas uma coisa eu quero te dizer. Aquele que se humilha. Sabe o que Tiago está falando aqui? Ele está falando de humildade. Ele vai dizer assim, ó, portanto submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Se submeter a Deus é uma questão de humildade. Versículo 8, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Pessoas com pensamento dobre, duplo ânimo. Pessoas que, quando as lutas vêm, começam a balançar, já começam a duvidar. Irmão, duvidar não é coisa de crente. O crente não pode duvidar. O crente tem que continuar olhando para frente. O crente tem que continuar acreditando. Está difícil, pastor. A situação que eu estou passando é pesada, mas ele vai entrar com providência. Ele vai te sustentar. Ele vai te abençoar. Se você resistir até a morte. Versículo 9, ele vai dizer assim, glória a Deus. porque quando ele fala limpem as mãos, ele está falando das obras. Como é que está, irmão? Porque Tiago também fala aqui que a fé sem a obra não existe, ambas andam juntas. Não existe uma coisa sem a outra. Como é que está as obras na tua mão? Será que você só tem pedido para Deus abençoar o trabalho das tuas mãos? Mas, irmão, a obra de Deus, ela diz mais respeito ao próximo do que a mim mesmo. A obra de Deus diz mais respeito ao meu irmão do que a mim mesmo. Mas a gente vive uma vida dentro da igreja, acreditando fielmente, como a sanguessuga, a gente vem só pedindo, me dá, me dá, me dá. Irmão, se você está pedindo a Deus para distribuir, amém. Mas se você está pedindo só para os teus desejos egoístas, muda a tua oração hoje. Porque Ele conhece o teu interior, sabe o que você precisa. Ele vai levantar alguém para te abençoar. Ele vai usar uma circunstância para te colocar de pé. Ele vai abrir uma porta onde não tem. Ele vai fazer. Ele vai mudar o cenário. Ele vai alegrar teu coração. Porque Ele está vendo que você está resistindo até o final. Visto que tu não negou o meu nome, então eu tenho uma porta aberta diante de ti. Deus abre porta para quem se sustenta de pé. Para me finalizar, meus irmãos,
versículo 9: entristeçam-se, lamentem e chorem, porque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Troquem. Ele está dizendo aqui: para o louvorzão. Por que esse louvorzão? Está louvando, mas o interior não está de acordo. É hora de fazer uma autoanálise e ver como é que está a tua vida de adoração. Porque quando a gente acha que louvar a Deus é só cantar, a música é só mais uma ferramenta dentro daquilo que nós chamamos de adoração. A adoração é diária, é contínua. É quando levanta em casa, que bota o pé no chão e fala: obrigado, Senhor, glória ao teu nome. Quando sai de casa, vai para o trabalho e se mantém firme aos princípios da palavra e se mantém longe da contaminação do mundo. Quando você chega na igreja, aqui é o final da tua adoração. Aqui é o final da tua adoração. Ela começou lá na tua casa. É motivo de glorificar a Deus por todos esses anos dessa congregação. A gente percebe nitidamente, vê que tem muitos irmãos aqui muito antigos. E é louvável isso. Irmãos sólidos, firmes, inabaláveis no propósito e na obra do Senhor. Para mim finalizar, o versículo que eu mais gosto aqui foi até o que eu deixei escrito no livro lá. Versículo 10: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exalta. Bom, você pode repetir comigo? Humilhe-se perante o Senhor e Ele os... Você entendeu agora? O homem, ele caiu, perdeu a conexão com Deus, passou a andar nas suas presunções, mas para conseguir se conectar com Ele novamente, para conseguir estar nivelado novamente como estava antes, a questão aqui é humildade. Humildade. E a humildade, deixa eu falar um negócio para você: humildade, ninguém nasce humilde, ninguém é humilde. E aquele que abre a boca vai dizer que eu sou humilde já é pretensioso. Até, irmão, nas tuas qualidades pode ter vaidade. Até nas tuas aptidões também tem vaidade. O pregador já disse: vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo isso aí é passageiro. Vai passar, irmão. Vai passar. Mas quem se humilha permanece para sempre. Exaltação aqui é que tem o sentido de levantar. Exaltação é levantar, você não entendeu? Quem se humilha vai para o céu. Quem se humilha sobe. Quem se humilha vai ao encontro do Espírito do Cordeiro. Quem se humilha vai sentar na mesa às bodas do Cordeiro. Não é vergonha se humilhar. Vou finalizar aqui. Tem muito crente soberbo e arrogante, presunçoso, mas na hora que pega o microfone quer pagar de humilde. Irmão, humildade não é isso. Humildade, sabe o que é humildade, irmão? É reconhecer no irmão aquilo que você tem pior em você. Não é amar o teu próximo como a ti mesmo? Humildade, irmão, é entender a fragilidade alheia e entender as suas próprias fragilidades. Porque, irmãos, a gente tem vivido uma vida muito superficial diante de Deus. Dobramos o joelho por mero costume, porque dobrar o joelho é um sinal de humilhação, mas tem gente que já faz por costume, porque o coração não está se dobrando mais. Mas Deus manda te dizer nessa noite: se humilha diante do Senhor, porque Ele vai te exaltar. Sabe por que esses irmãos aqui não estavam recebendo, pedindo, recebiam? Porque não se humilhavam, não sabia pedir. Irmão, isso aqui é pra gente, é pra nós. Isso aqui não é pra quem não vê, não. Deus fala com quem está presente. É pra mim, meus irmãos. Porque Deus coloca você dentro de uma situação brava, difícil, para te ensinar o que é humildade. Ele é capaz de fechar a porta para te ensinar humildade. Ele é capaz de levar um parente chegado para te ensinar humildade. Ele é capaz, irmão, de fechar o céu para você, para te mostrar como é ser humilde na sua presença. Porque por mim, eu não faria a vontade de Deus, mas Ele vai trabalhar pelo seu amor, pela sua graça. Isso é graça. Não é fazer o que você quer, mas é dar aquilo que você não merece.
humildade. Para mim terminar aqui, quanta humilhação Jesus passou. Sabe o que vem na tua mente? Quando fala de humilhação de Jesus, vem a Via Cruzes, né? Vem o Gólgota, né? Irmãos, eu olho mais além. Eu não vejo só as consequências daquilo que ele já sabia que ia passar. Eu vejo aqui a humilhação de Jesus muito mais ainda. Pare para analisar, meu irmão. Um Deus todo-poderoso, santo, perfeito, criador dos céus e da terra, ter que nascer de uma mulher, a imagem do homem, nesta carne, para condenar o pecado na carne. Isso foi a maior humilhação. Se rebaixar ao nosso nível, para nos elevar até a tua altura. Essa foi a maior humilhação que ele passou. E toda vez que eu olho para essa circunstância, eu falo: Senhor, muito obrigado. Tu não precisava fazer nada disso, mas o Senhor é bom. E eu agradeço, irmãos, a minha rica oportunidade